Fala, galera! Hoje é dia da gente falar de um dos RPGs que vai abalar nosso 2026. E esse cara aí, ó, que tá aqui do meu lado, né? Opa, é desse lado aqui, ó. Esse cara que tá do meu lado, o Bruno, o Rafa e o Calvin da Tria já trouxeram ele em janeiro para começar bem nosso ano. Fala a verdade. Dragon Bane está chegando, Brunão. Dragon Bane está chegando. Como que fala? Drakkar Ordemoner, o antigo Drakkar Ordemoner, um RPG de mais de 40 anos, agora sim, aqui no Brasil, por Tria Editora. Seja muito bem-vindo, Brunão. Nossa primeira entrevista, nossa primeira conversa de 2026 para abrir esse projeto. Tudo jóia? Fala, Marcos. E aí, pessoal? Cara, tô, assim, empolgadaço, né? Eu tô fritando de jogar Dragon Bane, então trazer o jogo pro Brasil, pra mim, é sensacional. Cara, eu tô apaixonado. Meu, Dragon Bane, que aí eu ouvi dizer em umas comunidades que é o destruidor europeu de D&D. Escutei aí em umas comunidades, Galera gosta. Tô jogando aqui, porque as pessoas que começaram a jogar Dragon Bane pararam de jogar D&D, pararam de jogar Pathfinder, desculpa, galera, mas é o que eu escutei, não posso falar, eu só tô lendo nas comunidades, participo de mais de 60 comunidades no WhatsApp, mais de 60 Nossa. comunidades no WhatsApp, então assim, ó, eu vi muita coisa sendo falada, e a galera falou que Dragon Bane é isso. Porém, eu tenho que fazer o papel, aqui, Brunão, de ser o cara que representa a comunidade, principalmente esse cara que tá aqui do outro lado assistindo a gente, que talvez ele não conheça nem o projeto e nem o conceito em si de Dragon Bane, né? O que esses demônios, esses dragões, eles têm a ver e como que é construída a humanidade em volta disso e dessa história, dessa lore poderosíssima que os suecos sabem fazer muito bem, né? Tô aprendendo que a galera lá da Suécia sabe construir muito bem umas histórias profundas e que mexem com o nosso coração. Então vamos trocar um pouquinho de ideia sobre Dragon Bane, esse RPG narrativo, rápido, letal, mas cheio de profundidade. Uai, agora. Só se for agora. Então fechou. Bruno, primeiro, vamos começar, né? Dragon Bane tá chegando, mas acho que a coisa que as pessoas mais gostam de saber em primeiro lugar é qual é a lore? O que é o Dragon Bane? Do que ele é, o que ele é criado? Qual é a essência por trás da história desse RPG? Você fala de cenário? De cenário. Bom, o Dragon Bane, ele tem a proposta de... vem do Drakkar Ordemoner, né? Que é dragões e demônios. No passado, o mundo foi... ele era tomado, controlado, né? Habitado por dragões e demônios. Eles disputavam em si. Eles eram as forças primordiais do planeta. E, com o tempo, essa disputa, né, foi se agravando até que já não tinha mais tantos dragões e demônios. Eles foram desaparecendo do mundo, né? Inclusive a guerra entre eles, né? As aventuras do livro de aventuras, que pode ser uma campanha ou não, elas contam bem essa história de pano de fundo. E, em cima disso, a gente tem a construção do cenário, tá? Ele começa bem prático, assim, nos tempos antigos, tá esse embasamento, né? E aí tinha os Guardiões da Ordem e os Guardiões da Destruição, né, que largaram o mundo à própria sorte, mas nem tanto. Eles voltam, né, porque eles são quase que uma lei fundamental da natureza. E aí, com essa verdade incontestável, né, de que eles estão desaparecendo, mas não estão, então, assim, tudo que é criado pelos dragões é corrompido pelos demônios, e tudo que nasce da vontade dos demônios é reduzido pelo fogo dracônico. Então, essa é meio que uma verdade básica, incontestável, mas que cria esperança, porque isso gera condição para outras nações, como os humanos e outras raças, poderem florescer, né, e seguir seu próprio caminho ali em cima disso. Então, você tem um mundo que era criado por dragões e demônios, que um criava, o outro destruía, e aí, conforme eles iam abrindo brechas, vamos dizer assim, de espaço no planeta, no mundo, né, outros seres foram tomando conta. Humanos, orcs, elfos, anões e... Goblins, tal. Isso. Tem goblins, halflings e o que tem ajudado a fantasia clássica, mais os marrecos, mais os lupinos, né, que são duas ancestralidades próprias do jogo aí, que, pô, cara, divertidíssimo. E aí, com base nisso, o mundo vai se criando. E o Dragon Ball tem uma pegada de ser um jogo de
coragem, diversão e caos puro, sabe? Então ele é um jogo que você vai ter ali uma mortalidade, uma agilidade, um perigo iminente, mas ele se propõe a ser um jogo mais leve. Ele não é aquele jogo que, nossa, você tem que ficar tenso pra jogar, é tudo sério demais. Ele fala, não, joga suave, entendeu? Joga se divertindo. Então ele tem espaço aí para uma irreverência no geral, para dar um pouco de humor. Então, assim, ele cria um ambiente... Sabe aquele ambiente gostoso de jogar, que, tipo assim, é sério, Sim. mas que é leve? Sabe? Ele faz essa Sim. contraposição muito bem. Então, isso aí é sensacional. Sim, até pelo conjunto de regras ser muito mais simplificado, né? A oportunidade da criação dos personagens ser muito abrangente, né? Usando a metodologia, né, que a Flick tem, né, de modularização e tudo mais, funciona muito bem. E uma das coisas que eu acho que é até interessante, né? A gente tem personagens que a gente pode criar, então a gente tem os humanos, né? A gente pode jogar com o orc é só no bestiário, né? Bestiário, Mas isso. a gente pode jogar com Hoffling, com Goblin, mas eu gostei muito de duas raças, né? Que é o pato-gato, é isso que chama? O quê? São duas raças. Ah, não, Lupino Lupino e o e o Marreco. Marreco. E o Isso. Marreco. Eu achei muito legal. E isso já mostra o quanto que o RPG ele abre espaço, né? Para criar Sim. coisas diferentes e trazer essa diversão, né? Dentro do jogo, né? Mas dentro dessa lore, eu quero até te fazer uma pergunta pessoal, Brunão. Até, né, você falou, pô, eu jogo Dragon Bane, tô ali vivenciando. Qual foi uma história que você falou assim, cara, isso daqui aconteceu, eu me diverti pra caramba e é a cara de Dragon Bane? Você lembra de alguma cena que foi muito, muito top, assim? Cara, foi uma Desafio, né, cena... cara? Eu jogo umas perguntas foda. Joga pelo difícil, mas foi até semana passada jogando com uns amigos, com minha esposa. Eu tinha uma situação que tinham arpias muito perigosas em cima de uma torre. E na beirada tinha umas flores mortais ali que você precisava de ficar longe, porque o cheiro delas podia te fazer mal. E tinha o Lupino, que é um... Até aproveitando para falar aí dessas estratégias que aconteceu exatamente com o Lupino e com o Marreco do grupo. O Lupino é aquela fúria indomável, sabe? Ele é o cara da selva mesmo, mas que ele é reflexivo, que ele mergulha nos próprios pensamentos, reflete sobre o mundo, sobre os mistérios do mundo. Então, assim, ele é um caçador, mas aquele caçador que pensa, entendeu? Ele não é só um guerreiro, mercenário aleatório, assim. É um cara que pensa, Sim. introspectivo, mas que na hora que ele tá na luta, ele entra em fúria e vai com toda vontade. E o Marreco, que, pô, é o cara que tá pensando sempre em riquezas, em comércio, e é um cara que tá sempre puto da vida. Então... De patinho, velho. bem... Cara, a ancestralidade, essa raça é muito Quando eu sensacional. li, cara, eu falei, cara, parece um Patinha, só que numa versão, muito mais da hora, velho. Porque Assim, ele tem essa mudança e ele tem essa questão da raiva ali, né? E eu tenho um jogador que ele é perfeito, cara, que é o Patrick. Patrick, quando a gente for jogar Dragon Bane, você precisa ser uma eco, você vai jogar comigo, velho. Tá? Só você saber. Não, aqui a gente colocou o mais rabugento pra jogar de Marreco. Mas, cara, você tem que jogar de Marreco, porque você é rabugento, tá na sua alma. E aí ele jogou de Marreco, né? E aí as arpias estavam voando, eles estavam sem armas grandes e não alcançavam. E aí foi o Marreco usar o escudo de apoio para lançar o Lupino pra cima, para ele poder atacar a arpia com uma arma pequena, que ele tinha uma espada. E era tipo assim, ele podia cair pro lado de fora da torre, porque a arpia tava bem na beirada, ele podia conseguir matar, ou ele podia se esborrachar, não conseguir ser jogado e tudo. Então, tipo assim, precisou. Aí tem a regra de ajuda no jogo, né, que a gente usou ela pra fazer isso. E aí, assim, cara, tava todo mundo ferrado, o mago já não tinha mais pontos de determinação pra usar magia, a arqueira, a elfa, não tava acertando muito, então ela tava ruim nos dados no dia. Sabe quando que dia que a pessoa tá ruim nos dados? E Sim. aí teve que apoiar. Falei, cara, o único jeito de fazer isso é, não vou jogar o Marreco. Porque o Marreco é bom de acertar, mas nem tanto quanto o Lupino, então vamos inverter. Aí o Marreco apoiou o próprio escudo, o Lupino usou de apoio e foi lançado pra acertar a arpia. E aí, felizmente, tirou um sucesso crítico. E aí, adoro. E aí ele... Cara, e a cena ficou maravilhosa. Os dados ajudaram ainda, sabe? Então, ele tirou um sucesso crítico e aí conseguiu acertar a arpia, e ele ficou a espada nela e ela veio caindo no chão com ele e tudo.
E aí eles caíram perto das rosas, a arpia não sentia nada, então ele ficou meio assim, aí ele conseguiu passar no teste ainda pra não ser prejudicado, e aí ele, toda a energia dele conseguiu matar ela, e foi um efeito meio em grupo, assim, sabe? Porque a arpia tinha tomado a flechada na asa, que dificultava a voar mais alto, então cara, foi muito bom, muito bom. Que da hora, que da hora, que da hora. E esse é bom porque, ó, você pôs algumas coisas dentro dessa conversa, né, dentro desse exemplo, que representam muito o sistema Dragon Bane. Então, a pluralidade de espécies ali, né, então que a gente pode não ficar só nos humanos, que a gente já conhece, mas a gente está trazendo outras espécies, né, que eu acho que isso é legal. A facilidade de criar cenas épicas, né, com os dados e críticos, essas coisas que a gente consegue. E a gente tem as mecânicas também aí que você colocou, mecânica de ajuda. Eu não sei se chegaram a usar o Boons and Banes, né? Que é o as vantagens e desvantagens. E na verdade, ele não estourou o dado. Ele tirou um dragão. Ele tirou um dragão. Rolaram o dragão. Isso mesmo. Rolaram o dragão. Né? E me conta, dentro desse universo, o que é pra você, né? Você vendo as pessoas ali, né, jogando Dragon Bane, o que elas falam pra você? O que elas gostam? Você vê que eu tô tirando um pouco do foco da tua visão como representante da editora, etc. E eu tô querendo saber um pouquinho sobre a galera. O que eles têm te dado de feedback nos grupos que você joga, né? Não nos grupos, né? No grupo, acho, né? Porque o tempo não tá muito forte, né? Mas no grupo que você joga, o que a galera tem contado pra você? Cara, a maior sensação, a melhor sensação que o pessoal tem jogando Dragon Bane é que ele é um jogo leve, fácil de aprender, mas que ele tem uma profundidade e na hora de você, assim, construir o personagem é muito fácil, evoluir o personagem é muito divertido, faz sentido, porque é de acordo com quanto mais você usa suas perícias, mais você evolui nelas. Uhum. Mas é que, além de tudo isso, funcionar de uma forma muito fácil, muito simples, ele tem uma profundidade para, na hora que você for jogar, o raciocínio de, em grupo, fazer as coisas e precisar de construir em conjunto, porque ninguém resolve nada sozinho, foi uma das coisas mais divertidas que o pessoal fez, sabe? E, assim, é simples, mas você tem que pensar a tática de grupo, sabe? Eu não tô nem falando tática na hora do combate, do quadro, não, mas assim, a tática do grupo você tem que construir juntos, e o jogo tem as regras com liberdades, vamos dizer assim, para você poder ser criativo com as coisas, sabe? Sim. Então, assim, se você comparar com os jogos de fantasia, ele te permite um pouco mais de criatividade com suas perícias, suas habilidades, sabe? Eu não penso assim, ó, essa perícia faz isso. Não, essa perícia faz isso nesse escopo, e aí você pode extrapolar até onde faça sentido, sabe? Sim. Alguém gente fala, muda a maquiagem também um pouquinho da mecânica ali para atender a criatividade do jogador, a criatividade do mestre e tudo mais, né? Isso. Ele é um jogo muito leve, muito solto, assim, para você poder, sabe? As regras nunca vão te impedir de fazer o que parece que faz sentido pra cena. Elas vão sempre te estimular a fazer isso. Boa. Isso eu gosto muito. E falando em regras, então, né? Vamos abrindo esse caminho das regras. O que te atrai dentro de Dragon Bane em relação às regras, né? O que você gostou? Eu, particularmente, vi que é um sistema muito simples, né? A gente rola o D20, que a gente chama de D20 Roll Under, né? O acerto é o que é abaixo do D20, então você vai melhorando sua habilidade, sua perícia, você vai ganhando o vácuo ali que você vai poder acertar dentro desse espaço, né? E o que você curte dentro desse sistema? E conta um pouquinho pra gente o que é o interessante pra gente de Dragon Bane. Cara, eu acho muito prático o sistema dele, que você tem seus atributos, que eles vão te ajudar, eles vão ser basicamente para te ajudar a definir suas perícias. E dentro daquelas perícias ali, você tem tudo que você pode fazer com o personagem. E é isso, você não precisa de ficar olhando 50 números, sabe? Então os números do Dragon Bane são muito simples. Você não tem nível, você evolui por habilidades e aumento de perícia. Então, seus pontos de vida não vão chegar a 100, 150 pontos de vida. Eles vão ser sempre números pequenos. O Dragon Bane não tem aquela matemática gigante. Alguém falou, cara, eu não posso usar o pretexto de falar, vou ensinar meu filho a jogar Dragon Bane para ele aprender matemática. Não vai, cara. Não tem como, porque a matemática do jogo é muito simples. Não, na verdade, nem coloca em outros jogos aí, porque vai dar estressada na criança. Então... A gente tá numa tendência que é jogos mais simples, pelo amor de Deus. Vamos jogar um jogo mais simples e mais narrativos melhores.
Mas tem gente que gosta, né? A gente não pode falar nada. O Colby pode matar a gente aqui. Porque ele gosta de Crush. Ai, ai. Mas o que eu gosto das regras é que, tipo assim, com isso, e você olha a sua perícia, você joga o dado que tirar igual ou menor do que ela. Sucesso. E aí as consequências são de acordo com o inimigo, com a ação, enfim. E Sim. a evolução que eu comentei, né, é o seguinte: você tem ali suas perícias e você vai usando elas durante o jogo. Sempre que você tira um sucesso crítico, você faz uma marca de avanço do lado dessa perícia. Tem um quadradinho lá, você marca ela, né? E aí você vai fazendo... Gente, pode acreditar, a gente não percebe, mas você tira sucesso crítico com frequência numa sessão, cara. É muito raro uma sessão que você não tira um sucesso crítico. A gente percebeu isso jogando Dragon Bane, que, tipo, quase sempre, tipo, de cada 8 de 10 sessões, você tira um crítico. É impressionante. Ou então, no meu pessoal aqui, tá, tipo, todo mundo com muita sorte. Não, o 1 é um número muito tradicional. Pois é. E aí, só que no Dragon Bane ele é sucesso. Exatamente. E aí você tem esse avanço, e aí no final da sessão você responde perguntas, se você conseguiu completar isso, fazer aquilo, superou o desafio sem ser por combate, com combate, descobriu um lugar novo, você participou ativamente da mesa, enfim, você superou suas fraquezas. E aí você responde as perguntas, e aí elas permitem marcar outras perícias também. Aí você faz um teste, né? Você joga um dado, e aí se você tirar maior do que a sua perícia, ela evolui. Aí aumenta um ponto. E aí na hora que você chega... cara, então assim, quanto mais você usa, maior a sua chance de evoluir. Então a questão não é nem evoluir por XP, você evolui por suas habilidades que você se desenvolve no meio da campanha. Isso. Cara, isso pra mim é sensacional, cara. Isso é sensacional. Gostei. Não é, uma coisa XP, que eu... de repente, subiu. Você solta... Agora você é muito foda com uma espada. Antes você só era mais ou menos, sabe? Do nada. Tipo, por exemplo, tem jogos que é assim, né? Eu sou arqueiro, né? Eu sempre gosto de jogar de arqueiro. Se o arqueiro tá tirando de longe, mas calma, deixa eu evoluir minha habilidade de espada, minha habilidade de furtividade, minha habilidade de alguma coisa que é extra. E aí, não faz sentido, né? Se a gente parar pra pensar. Obviamente, em jogos bem heróicos, acaba fazendo, né? Mas aí eu chamo de inspirações divinas que vão te levando, né? Tipo, o chipzinho do Matrix que te melhorou. Mas aí, a gente tá falando de um jeito que usa uma maneira muito mais inteligente, muito mais divertida, que é evoluir através do teu uso. Que é uma mecânica que eu usei numa campanha minha 6 anos atrás, Brunão, sabia disso? E é uma mecânica que todo mundo gostou, cara. Então, você que tá do outro lado aí, já saiba que essa mecânica a galera gosta, tá? O que é pegar, assim, eu falava assim, só pode evoluir aquilo que você usa. E aí a galera falou, caraca! E aí, e é isso agora que tá na mecânica do Dragon Bane. Achei muito top. Muito top mesmo, cara. Muito bom. Então, você como mestre saiba que os jogadores amam esse tipo de coisa, cara. Porque é um pouco do realismo com a fantasia se encaixando ali, mas fazendo sentido, conexão nas coisas, né? E as habilidades, né? Como que você evolui, como você ganha novas habilidades? Ou quando você chega com 18 da sua habilidade ali, da sua perícia, e aí quando você evoluiria, na verdade, você ganha uma habilidade, tá? Ou as aventuras te cedem habilidades de acordo com o desfecho da aventura. Então, joguei uma aventura que tinha um objetivo, 3 objetivos pequenos e um objetivo maior. Quando você completa esse objetivo maior, você ganha uma habilidade. Então, assim, o desenvolvimento da história te permite desenvolver novas habilidades. Então, é muito amarradinho isso, cara. Quanto mais você usa suas perícias, mais elas evoluem. E conforme você avança na história, você ganha novas habilidades. E não precisa de ficar inchando o número. Eu comecei nível 1, eu quero chegar até o nível 20. Não tem essa tara de, número. Sim. Fazer sentido com a história, sabe? E aí, de regra que eu gosto, eu adoro a regra de durabilidade das armas. Eu acho ela muito boa, porque você pode aparar, defender com suas armas ou com seu escudo. Cara, o escudo tem uma durabilidade... E se você não sofreu o dano da durabilidade da arma, a sua arma resiste, entendeu? Mas aí, sua arma tem durabilidade 10. Você tomou 9 de dano, ela resiste. Tomou 8, ela resiste. E isso pode tomar várias vezes. Tomou 10 ou 11, aí sua arma quebra. Então, você pode usar sua arma pra ficar se defendendo e, tipo assim, você se defende, mas na hora que vem uma pancada muito forte, a arma quebra. Entendeu? Então, essa regra é muito legal. É uma regra... também. Exatamente, faz sentido. E a regra de esquiva e aparar, né?
ela é muito interessante mecanicamente, porque ela te faz escolher se você vai atacar ou se você vai defender. E isso pode ser a questão de sobrevivência do grupo. Então, isso é muito interessante. E os monstros, nem sempre você pode parar um ataque. Então, tipo assim, um dragão vai te dar uma patada. Você não consegue parar com sua arma. Não faz sentido. Você não vai segurar a pata. Você apara com a sua vida, né? Você apara com o peito, né? E ele te para. Então, mas você pode esquivar. Então, isso é muito interessante, né? Legal, isso são mecânicas dentro da linha de combate, né? Então você tem o ataque, movimentação, e aí você pode falar, pô, em vez de eu atacar, eu vou preparar uma esquiva. Seria mais ou menos assim ou não? Ou é tipo uma reação? Como que funciona? Bom, você tem uma ação e uma reação durante o seu turno, tá? E aí você pode reagir desde que você não tenha gastado sua ação. Porque a partir do momento que você reage, você perde a ação. Você não pode mais agir. Então fica um jogo que você pensar se você vai atuar ativamente ou reativamente no turno. Às vezes você deixa de agir na sua vez, se era primeiro na iniciativa, adia para você agir depois, porque você quer esperar para ver se você vai reagir ou então se você vai preferir fazer um ataque ou uma outra ação, né, mais ativa. Então, isso faz diferença, porque torna tático, né, você saber. E aí, construir isso com o grupo fica muito interessante, porque quem no grupo vai atuar reagindo, quem vai atuar agindo, sabe? Então, por exemplo, um guerreiro de defesa, né, focado em defesa, ele vai jogar muito diferente de um guerreiro que é focado em ataque. Em ataque. Entendeu? Então, faz diferença ele ir pra frente de tudo e se tornar aquele cara que vai agir reagindo, sabe? Sim. É legal porque aqui a gente pode até pensar realmente em diferentes tipos de ação para cada um, né? Que você está falando de ação de grupo, né? Pensar, tá, o que cada um vai fazer aqui? Esse daqui vai proteger, esse daqui vai dar suporte, esse daqui vai fazer o quê? Pra gente conseguir vencer um determinado inimigo ali, né? E aí tira um pouco daquele ego de quem deu mais dano e vai pra, tipo, a gente conseguiu vencer e passar de fase. Né? Uma coisa que é importante até, Brunão, eu tava dando uma olhada e você comentou também, a questão da vida, né? A vida, ela não é uma coisa exclusiva, ela é curta. Então, um dos quesitos, né, que falam do Dragon Bane muito é a letalidade dele, né? Sim. Se você fizer besteira... Fazer muitos personagens é natural, é normal dentro do Dragon Bane ou não? Vai depender da sua inteligência de grupo. Vou dizer isso, tá? Porque vocês podem jogar seguros para evitar morrer ao máximo. Tá? Na minha mesa só morreu um personagem ainda. Não morreu? E não tem ressurreição no jogo. Morreu. Aquele tipo chegou a vida zero, já era. Chegou no zero, aí você faz ali os testes contra a morte, né? Pra ver se você consegue sobreviver. Então isso ajuda o personagem a não morrer. Mas você morre. Entendeu? Então faz diferença boa você pensar para evitar a morte do seu personagem. Boa. E Brunão, agora entender um pouquinho, né? Um pouquinho da lore, entender um pouquinho da mecânica, mas eu queria te fazer uma pergunta pessoal e até estratégica, né? Da marca de vocês. Quando vocês olham o Dragon Bane, a Tri olha para o Dragon Bane, ele fala assim, cara, por que esse jogo ele é excelente para o mercado brasileiro e por que ele é excelente para trazer agora? Bom, para trazer agora porque eu acho que já tá vindo tarde demais. Tá? O Dragon Bane já tá aqui simultâneo com o gringo. Né? A gente que não tava ainda, né, operando dessa forma, mas Sim. ele já devia ter vindo aqui para cá há muito tempo. Quando ele lançou, ele devia ter chegado. Mas ele é um jogo de fantasia que entrega o que você quer, sem inventar moda. É isso que é o negócio do Dragon Ball. Você não precisa, eu vou pensar no combo X, vou pensar em 1000 números, eu tenho que montar meu personagem assim e tal. Não. Ele é um jogo de fantasia clássica, tá? Com raízes antigas, que é um jogo da década de 80, com uma arte extremamente evocativa, maravilhosa. Tá? É top. Isso aí qualquer pessoa pode falar, é inegável. E ele te entrega a experiência de jogar com a incerteza
se as ações situacionais vão ter sucesso. Porque, pô, você vai jogar um jogo que é mais tranquilo, pô, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou ter um resultado, eu sei que eu vou dar conta, eu sei que vai ser ok, que nós vamos passar, entendeu? Que nós vamos completar a história. Dragon Ball não, você anda com aquele, tipo, aquela sensação de, cara, será que vai, será que não vai? Qual o tamanho do perigo? Tipo, será que a gente realmente vai dar conta? Então, você tem aquele estresse. E uma coisa que eu tive muito com ele é aquela sensação de... E a sensação que dá sempre, de estar jogando a primeira vez. Sabe, tipo... Aquela sensação de novidade constante, assim. De descoberta do inédito. Cara, eu não sei o que esses monstros fazem, entendeu? Porque o sistema de ataques de monstros, ele é alternativo. Tipo, os monstros meio que tem uma tabela, e naquela tabela ali, meio que aleatoriamente acontece a ação do monstro. Então, assim, são todas ações funcionais, mas que o próprio mestre ele não tem que ficar pensando muito, sabe? Então, Eu vi essa tabela, achei agiliza demais, cara. interessantíssima. É um D10, geralmente, né? É E um aí D6, normalmente, um D6. um D6, eu tinha visto uma grandona. E aí eu vi lá, pô, o monstro pode agarrar, o monstro pode atacar direto, o monstro pode, se esconder. Ele tem, né, várias opções, né, do que ele pode fazer. Sim. É muito legal. Isso traz até pro próprio mestre, né? Porque existem mestres que pegam um monstro e só atacam, né? E não tem nada de errado. Às vezes você tá fazendo... a galera gosta só de combate, beleza. Mas eles mestres sabem operar muito bem o monstro e tomar decisão pelo monstro, né? Tipo, esse monstro, por exemplo, ele só ataca... Ele primeiramente ataca os mais fracos do grupo e depois ele vai atrás dos mais fortes. Ou ele se esconde e ataca, né? Vai ficar kiteando. Tem várias opções, assim, que as pessoas geralmente não trabalham. E aí, eu gostei dessas tabelas que mostra ali, né? O que você pode fazer e, você pode rolar. O que ele vai fazer agora? Uhum. Eu achei isso fenomenal. Fenomenal. Eu fiquei bem entusiasmado, inclusive. Quero jogar Dragon Ball, tá? Ainda não joguei, tô aqui com vocês aprendendo, mas quero jogar. Inclusive, a gente pode fazer uma live de Dragon Ball aí pra gente poder jogar e experimentar. Só chamar. Fica um convite. Fica o convite, Bruno? Não fica promessa de que eu consigo. Você nunca mostrou aqui no canal, né? Não. Quem sabe? Você fica terceirizando os caras, velho. Nossa, eu queria ter tempo para essas coisas. Eu só sei que vou ter que trazer você, o Calvin e o Rafa aqui, cara, porque cada um vai mostrar uma coisa diferente esse ano. Vai ser o nosso objetivo. Uma brincadeira do 2026. Gente, 2026, 365 dias, tem tempo. Não, 357 agora. Já tiramos um tempo aí. A gente considera esse tempo perdido. Mas, Brunão, agora sim, pô, é um jogo que abarca o iniciante. É um jogo narrativo. É um jogo que traz uma lore profunda. É um jogo que traz muita diversão. Então, assim, ó, é um sucesso muito bem garantido, né? Dragon Ball. E o próprio nome já se diz, né? O próprio nome já se faz. Se você ainda não está satisfeito só com esse vídeo e falar, caraca, eu preciso entrar dentro do Catarse, que tá aqui embaixo os links, e adquirir a sua cópia, cara, vai procurar na internet, cara. Tem muita gente falando de Dragon Ball. É um jogo que tem mais de 40 anos, cara. E assim, com uma certa estabilidade. Acho que, se não me engano, essa é a quinta edição. Acho que é a quinta, né? Não, acho que veio, né? Que oitava, sei lá. Sétima, oitava, né? Que depois que entrou pra Free League, o Thomas já organizou e melhorou ela, né? Então, é um jogo que tem raízes na Europa ali, na Suécia, onde os caras têm uma profundidade de criação de lore muito legal e muito coesa. Então, assim, ó, já saca, né? Eu passo um pra você. Se você ainda não tomou sua decisão, você está tomando ela agora. Eu sei que coça o bolso, mas é importante porque é a tua diversão. É a tua diversão e a diversão dos teus jogadores. Então, todo mundo compra, ou pelo menos todo mundo faz um bolinho ali e compra. Fechou? Tô dizendo, não perca a oportunidade. Porque depois fica mais caro e depois você pode perder algumas oportunidades que tem dentro desse financiamento coletivo. Certo, Brunão? E só comentando uma coisa que eu esqueci das regras, que é importantíssimo. Para quem gosta do Year Zero Engine, né, que é o sistema geral do Freak, o Dragon Ball é muito próximo, tá? Ele tem a questão de forçar rolagem, você sofrer uma penalidade. Ele tem um sistema muito bacana que assemelha demais. Eu falo que ele é quase um Year Zero transformado em D20, sabe?
Porque fantasia a gente meio que Uhum. quer jogar com D20 mesmo, né? Tipo, eu tenho essa sensação que eu preciso jogar fantasia com D20. Mas, cara, ele é o Year Zero transformado, adaptado pro D20. E a mecânica dele é muito próxima no geral. Se você jogar o Dragon Bane e tiver conhecimento dos jogos Year Zero, você vai ver que tipo, é muito, muito próximo, sabe? É muito similar. E isso é sensacional. Ele é um jogo sem trava, né? Porque o sucesso ou a falha te empurram na narrativa, né? Sim. Então, assim, você falhou, vai ter uma consequência pesada, né? Talvez você machuque algum colega, talvez aconteça alguma coisa, mas você não para a narrativa, você não fica bloqueado, não é que você não conquistou aquela determinada coisa, talvez você conquiste, mas tem uma penalidade para que a história continue. Isso. Ah, Vai teve ter um uma consequência. sucesso? Ah, você vai ter benefícios ali que vão te trazer coisas positivas, né? Uhum. Também, Bruno, eu até que estudo os bagulho, cara. Não, você é um dos maiores entendedores de RPG que eu conheço. Pô, eu tô longe, cara. Eu te dou uma lista de cara que entende muito mais que eu. Eu estudo bem e conecto bem as coisas. Mas, Brunão, então vamos falar pra galera, ó. O cara que. Porque a galera eles já estão querendo Dragon Bane, eles querem saber agora o que tem dentro do financiamento coletivo. Eles querem Cara, saber, eles estão com vontade, eles querem assistir jogo, então talvez a gente tenha que fazer uma live aí de Dragon Bane. Mas o que vai ter dentro do financiamento coletivo para as pessoas se esbaldarem e terem, talvez, um dos melhores jogos de fantasia de 2026 na mão. eu vou falar da década, tá? Não falo 2026, não, porque ele é. Cara, ele tá virando meu jogo definitivo de Assim, fantasia. tem uns de fantasia que vocês estão trazendo também, que eu já tô sabendo. Então, assim, ó, é difícil É. ter uma competição. Vai ser mais por questão de gosto, entendeu? Uhum. Mas esse aí tem uma potência muito grande e é um que provavelmente entra na minha lista para eu jogar fantasia. Né? Que é uma das coisas que eu reduzi muito o jogo de fantasia por questões extremamente complexas de jogos. Eu não gosto de jogos que são heróicos. Eu gosto de jogos que você tem essa... Pô, tem que pensar, cara. Eu não vou sair pulando em cima do cara e... só ficar batendo ali que já era. Não, deixa eu raciocinar. Eu gosto de coisa que tem que raciocinar. Tanto como mestre, para eu poder dar desafios legais, que eu quero que meus jogadores sintam desafios legais na mão, né? E que eles possam vencer isso de uma maneira interessante ou não, né? E tanto que uma das coisas que eu recebi elogio esses dias, o cara falou assim, cara, sabe o que é legal de você como mestre? Eu falei, o quê? Cara, você dá TPK. Eu falei, não é que eu dou o TPK, o TPK acontece de acordo com a reação dos jogadores. Isso, Né? o jogo. Porque o jogo é o jogo, né? Eu não tô jogando contra os jogadores, eu sou a favor da história. Tanto que em 2025, quase todas as campanhas, todos os jogos que eu joguei, meus personagens morreram. Não porque eles tinham que salvar o negócio, fazer as coisas, mas não porque era ruim, mas é porque morrer faz parte da história. Sim. Um dia a gente vai morrer, não vai? Você vai morrer um dia, eu tenho certeza. Um dia eu vou morrer também, tenho certeza. Então, é a única certeza que a gente tem. Então, morrer faz parte da história. Faça seu personagem morrer de uma maneira bonita. Faça seu personagem morrer num mundo de fantasia, onde dragões e demônios podem mudar a sua história. Sim. Ó. O legado que eles deixaram por aí, né? O legado. Então, é porque é a energia dos dragões, né? Porque é a energia que fica, né? Dos dragões e dos demônios. Uhum. Que está nos seus dados, inclusive. Tirou um dragão, tirou 20, tirou um demônio. Mas, Bruno, deixa eu parar de enrolar. Vamos falar sobre o financiamento coletivo. O que vai vir no financiamento coletivo? O que as pessoas vão ter de especial dentro do financiamento coletivo? Cara, na meta base, tá? E a gente vai ter PDF pronto dos 3 livros da meta base. Livro de regras, livro de aventuras e bestiário. Todos os 3 na meta base, tá? E aí vai ter nível de apoio. Bestiário que traz mais personagens, né? Traz pra jogar. 9 opções novas de personagem. Então, assim, expande bem, né? No livro base você tem 6, no bestiário você tem mais 9. Então, aumenta muito. Então, assim, o bestiário não é só pra mestre, é pro jogador também, porque, pô, ele tem 9 criaturas novas, assim, e tem, tipo, um gato de asa, umas coisas muito loucas, assim, pra você poder jogar, sabe? Umas coisas bem aleatórias, assim, mas tem as classes também. Tem o Orc, vai trazer o Goblin pra você poder jogar, né? Como opção adicional. Vai ter umas coisas meio doidas, assim. Sim. E na meta base vai ter os 3. Você pode poder adquirir, né? Apoiar para receber os 3 como recompensa em PDF ou físico, impresso. Capa dura, bonitinho, né? Então, assim, vai ter uma surpresinha que nós vamos botar um fitilho no livro. Então, assim, vai ter uma qualidade alta, como a gente já tem feito nos nossos livros, tá? E aí, a gente tem esses 3 materiais. A gente tem o escudo do mestre. A gente vai ter
os dados personalizados do Dragon Bane, mapa e tecido, e nas primeiras horas do financiamento, quem apoiar o apoio que dá os 3 livros, tudo do mestre, os dados e o mapa, vai ganhar a caixa de colecionador. A caixa de armazenamento de colecionador. Que, para quem não sabe, a gente produzir uma caixa é praticamente o mesmo preço que produzir um livro para imprimir. Tá? É um negócio muito caro e a gente foi descobrindo isso recentemente. Mas a gente material, dobras, impressão diferente. Loucura. É um material muito grosso, resistente. Ele vai caber tudo que tem no financiamento. Então é uma caixa maior do que a versão gringa, que cabe pouca coisa. Ela vai ser uma caixa maior um pouco. Tá? Então vai ter tudo ali que você precisa para jogar. Quem apoiar nas primeiras horas vai receber essa caixa gratuitamente, quem apoiar esses apoios maiores. E aí a gente vai ter boné do Dragon Bane. Tá? Eu tenho aqui o do Simbaron, tá? Pra quem não viu ainda. Cara, esse boné maravilhoso, emborrachado e tudo. O Dragon Bane vai ser... E que a galera sempre quer esse boné. Não, todo mundo luta. Não cabe por causa do fone. Todo mundo luta por esse boné aí. Sim, cara, sim. Então ele vai ter ele emborrachado, verde, escuro, musgo, né? Sei lá, com o logo do Dragon Bane aqui emborrachado também, nas corzinhas, com a beiradinha, uma cor diferente, né? Então, o boné vai ter a camisa com uma arte... É a arte da capa, mas em traço de... Como se fosse traço de lápis, então, assim, uma camisa exclusiva mesmo, não é a capa colada, tá? Vai ter uma arte diferenciada. Preto ou branco e invertido, né? E a gente vai trazer também cartas, tá? As cartas vou deixar o pessoal entrar lá no financiamento e ver para matar a curiosidade, mas tem cartas de iniciativa, tem outras coisas, tem meta extra aí, então vamos pensando aí pra gente matar a curiosidade de todo mundo. Tá? Que da hora. Inclusive, então cartas tá numa alta, né? A gente usar as cartas. Adoro. Inclusive, tem uma coisa que eu preciso lembrar que a gente sempre faz, pra quem ainda não sabe, que bateu a meta base, PDF na hora para todos os apoiadores. Tá? É pra quem não... Acho que quem já acompanha a gente nem sabe, né? Mais falar isso, né? Mas nem todo mundo conhece. Pô. Então, assim, bateu a meta básica, os 3 PDFs pra galera. Livro de regras, livro de aventuras e o bestiário pra todo mundo. E eu queria só... Livro de regras, livro básico e bestiário, todo mundo sabe meio que é. Mas o livro de aventuras do Dragon Bane, ele é um dos melhores modelos de livro de aventura que eu já vi em muitos anos. Por quê? Por quê? Ele apresenta o cenário do Dragon Bane, tá? Então isso é muito legal. E no início, na introdução, ele apresenta o cenário, a história, né? Então, tipo assim, isso que a gente falou de dragões, demônios, tudo, tipo, ele dá um embasamento da Kyuri, fala como que os orcs participaram disso, né? Como que eles conquistaram a região depois e tudo. Então, como que eles foram saindo e os anões meio que desapareceram, voltaram para as montanhas e os outros povos humanos e tal foram chegando na região. Ele tem isso. Então, ele dá uma introdução sensacional para o cenário do jogo. E ele te apresenta 11 aventuras. 10 delas podem ser jogadas individualmente, como one-shots, ou como aventuras separadas. Legal. Em qualquer ordem, de qualquer forma que você quiser, sem nenhuma relação entre elas. Ou você pode jogar essas 10 aventuras como parte de uma campanha que chama O Segredo do Imperador Dragão. Você pode jogar as 10 aventuras, aí o livro te apresenta uma cena introdutória para poder dar um contexto para isso. Ele te apresenta a cidade, que você pode usar para a campanha ou não, né? Mas você apresenta a cidade de Arrabaldes, né? A vila de Arrabaldes, que te dá um contexto, tem os NPCs ali para você poder ambientar o seu jogo. Sim. E você pode jogar essas 10 aventuras em qualquer ordem para completar sua campanha. Você não precisa jogar as 10 para formar a campanha. Você pode jogar, sei lá, 4, 5, e elas vão te dar o contexto da campanha. E a 10ª primeira aventura, ela faz uma amarra de tudo que aconteceu nas outras aventuras. E aí ela seria a conclusão, né, o clímax maior da campanha. Mas se você quiser, pode jogar ela individual também, como uma aventura individual. Mas se você for jogar a campanha, ela tem que ser a última. Tá? Mas é muito legal isso, porque você tem 10 aventuras, você pode jogar elas individuais, em qualquer ordem, ou em campanha em qualquer ordem. É como se fosse uma campanha que você joga na ordem que você quiser. E no final... Caraca, é modularidade. 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 É a modularidade do Dragon Bane aí mostrando pra vocês, da criação de personagem até o prazer do mestre de ele conseguir montar e construir essa questão de aventura, campanha,
one shot, tudo junto aí. Cara, então é a ferramenta completa, né? Não, ele é, cara, Tá sensacional. 100%. E esse livro de aventuras fazia muito tempo que eu não via um negócio tão bom, tão bem feito assim, cara. Eu, pô, tô... aqui a gente escolheu jogar todas, tá? Como campanha. Mas em outro grupo, eu joguei duas e meia, porque acabou que a outra a gente não terminou, tá? Acontece com todo mundo. Como one-shots aleatórias, sem relação nenhuma entre elas, e o pessoal achou divertidíssimo. Sim. Então a gente vai ter que pegar uma dessas aventuras e fazer uma one shot aqui no canal. Pra mostrar pra essa galera como se joga Dragonbane. Nossa, mas é tão difícil escolher uma, cara. Nossa. Elas são todas muito legais. Eu tenho um sistema muito bom, cara, de escolha. 1d10. Mas aqui, aí que eu vou te contar. O próprio livro te fala isso. Ele cria uma tabela com rumores sobre as aventuras para você escolher qual aventura você jogar aleatoriamente. Ou falar os rumores todos para os jogadores e pelo rumor que eles acharem mais legal, eles irem. Ou então, Nossa. no baralho, ele te dá os rumores das aventuras com cartas para você escolher aleatoriamente. Cara, isso é sensacional demais. Não, e assim, quem tá do outro lado aí, você já se tocou, né, cara? Você que tá do outro lado aí, se tocou. Você vai ter que pegar o kit completo primeiro, pra pegar as cartas, vai pegar todo o kit que a Tria desenvolveu, e ainda pegar a caixa. Porque você vai querer ter isso bonitinho, guardadinho, que é herança pros teus filhos, herança pros teus netos, pra todo mundo ter Dragonbane, né? Cara, sensacional. Primeira parte. E agora, olha só as possibilidades que tem dentro do jogo. Eu sei que não, tem mais aventuras vindo depois, né? De Dragonbane, tem muitas coisas outras acontecendo. Tem metas extras também de aventuras de outras pessoas. A gente vai ter algumas outras coisas assim também, Bruno? A gente vai ter. Cara, eu vou contar das metas extras aqui. Não sei se eu podia ainda, mas beleza, eu vou contar. Vou falar, só por proteção de informação, porque eu te conheço, e conheço o Calvin, conheço o Rafa, e conheço o mercado. Conta aquilo que pode contar. Por quê? Porque essa pessoa que está assistindo, ela vai entrar no Catarse e aí, quando tiver aberto, bonitinho, ela vai ver. Já são quase 500 pessoas nesse exato momento esperando pro Dragonbane. São quase 500 pessoas esperando pro Dragonbane. Se você tá pegando esse vídeo antes do financiamento coletivo, vai lá, clica para pegar a notificação e aproveitar o Day One. Se você tá pegando depois do financiamento coletivo, né, ou tá acontecendo o financiamento coletivo, já se vira e já aproveita e se joga para pegar tudo que você puder ali dentro. Agora, se você está vendo depois, quando esse vídeo já foi, né? Já saiu do financiamento coletivo, já passou o late pledge, já passou tudo mais, já começou a ser entregue, aí há um pesar, mas entra no site da Tria para pegar esse livro. Então, vou falar o que a gente tem de meta extra. A gente vai ter sozinho para jogar modo solo, tá? É porque eu esqueci o nome da aventura agora. Tem uma aventura de modo solo. Comenta isso. Uhum. A gente vai ter uma aventura, né, da torre que tá afundando, que é como se fosse um defender o forte, sabe, num tempo rápido ali como meta extra, né? E a gente vai ter um negócio que a gente queria fazer há muito tempo, que a gente lançou, um dos nossos primeiros projetos, que o pessoal ama muito, foi o Bestiário do Folclore Brasileiro. Uhum. E a gente lançou esse livro, tá? Pra T20, a gente lançou ele pra 5E e a gente lançou ele para Pathfinder segunda edição. E agora a gente vai trazer ele para Dragonbane. Então as metas extras... Completo? A gente... Vai depender da galera. As metas extras vão trazendo criaturas do folclore brasileiro para serem convertidas para o Dragonbane. Se chegar numa meta muito alta, a gente faz o livro inteiro. Que aí são mais de 60 fichas. Tá merda. E a gente vai ter ainda aí nesse caminho aventura de autor nacional, tá? Então, tudo isso aí é uma mescla, né, que a gente está construindo, tá? Vai depender da galera. Mas, assim, são metas que, cara, eu tô bem empolgado. Né? Trazer conteúdo original para os jogos quando a gente pode, cara, para mim é uma das melhores coisas. Quando a gente... Então o cara que patrocina ali, né, o financia... Ah, peraí. A primeira base ali vai ter acesso a todas essas metas que vão vir digitais, é isso? Isso. As metas digitais todo mundo recebe. E tem uma importantíssima, que eu deixo pra falar no final, que é o Caminho para a Glória, que é uma campanha
de Dragonbane tem 2 Minotauros na capa, tá? Que é uma campanha clássica de Dragonbane, muito, muito, muito boa, tá? Que vai ser uma meta extra, que é um livro completo. Aí, bateu a meta, a gente libera com uma DD1 pra todo mundo poder ir lá e apoiar pra receber o livro, tá? Mas é uma meta bem alta, né? Então eu não sei se a gente vai chegar lá, tá? Então, Bora. vamos construindo junto aí pra gente ver onde que a gente chega. Tô curioso pra você ver até o tamanho dessas metas aí que estão sendo tão construídas aí. Eu também. Entra lá no Catarse, uma hora vai saber. Uma hora vai saber. Brunão, então, ó, falamos de lore, falamos de mecânica, falamos de experiência própria, falamos do financiamento coletivo, mas eu gosto de fazer uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta para você no final. Para essa conversa toda ser perfeita, você considerar que ela foi uma das melhores conversas sobre Dragonbane que você já teve até hoje, o que faltou a gente falar? Nossa, você faz uma pergunta difícil, viu? Eu faço, né? Você me pegou. Eu acabo com alguns entrevistados aí no meio do caminho. Nossa. Eu até me viro bem, mas hoje você me pegou. Cara, pra ser uma conversa perfeita sobre Dragonbane, o primeiro é você me contar que você já jogou, tá? O passado não muda, né? Então, vamos assim... Cara... Nossa, mas tá difícil. Porque eu tenho jogado tanto Dragonbane, sabe? Então, assim, eu lembrei as coisas mais divertidas aqui, né? Mas eu acho o seguinte. Você teve perguntado assim, sei lá, vou fazer uma coisa bem estúpida. Por que as pessoas devem jogar Dragonbane? Sei lá. Acho que é uma pergunta que poderia ter faltado, sabe? Então, vou fazer duas. A primeira, e aí você vai responder elas juntas, tá? Uhum. A primeira, por que então as pessoas deveriam jogar Dragonbane, na sua visão? E na sua visão e na visão da tria, né? Eu gosto de colocar a tua visão particular, porque não é só sobre uma empresa, né, escolhendo um jogo pra galera jogar, mas é sobre apaixonados por RPG, colocando aquilo que eles jogam de verdade no mercado. Isso é a tria editora, tá? A gente sabe disso, quem assistiu os Three Insiders, quem vê tudo isso, você vê que existe brilho no olho, né? Brilho no olho do Rafa, do Calvin, do Bruno. Às vezes brilha nos 3, às vezes brilha no 2, às vezes brilha em 1, mas sempre tem um brilho, tem uma coisa que é a paixão por falar, né? Então, vocês jogam, vocês experimentam. Mas eu então quero saber de vocês, né? Então, em versão Tri e Bruno aí, né? Por que você acha que as pessoas deveriam jogar? E eu vou te fazer um desafio nessa mesma resposta. Por que esse deveria ser o primeiro RPG que eu consigo colocar minha esposa pra jogar? Eu tenho a resposta perfeita pra isso. Porque foi o primeiro RPG que eu consegui colocar a minha esposa pra jogar. A resposta é perfeita. A resposta é perfeita. E por quê, cara? Por que elas que são iniciantes, assim, né? Que, meu, é o primeiro RPG que elas estão jogando. Minha mulher eu não consigo trazer, mas eu sei que ela gosta de fantasia. E ela vê aquelas fichas de D&D, às vezes ela fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas ela tá procurando alguma coisinha. Por nós, né, como casal, né? Por quê, cara? Por que sua esposa entrou? E por que tem que ser o primeiro da minha esposa também? Minha esposa já gosta muito de board game, no geral. Ela gosta de board game que tenha história, que tenha uma campanha. Tipo, que seja um Zombicide que tenha uma campanha, ou que seja um Arena, ou que seja... Eu gosto de jogos assim, Dungeon Crawl, vamos dizer, que você vai criando e construindo a história, que tem alguns puzzles no caminho, não só o combate tático, né? E o Dragonbane, ele oferece essas coisas, mas com uma história construída, com interpretação e tudo. Só que a ficha de personagem, ela é muito prática. Ela é uma folha só. E é muito intuitivo, você não tem que fazer conta. Por mais inteligente que trabalhe com números que minha esposa seja, na hora que ela vai jogar, ela não quer ficar pensando em números, ela quer relaxar. Ela não quer ficar fazendo conta. E na hora que ela vai achar, você tem que pegar e tirar igual ou menor do que o seu número. E aí você tem ou não sucesso. Você não tem que ficar comparando, se o monstro foi isso, não sei o quê, para... Então é por isso. E os poderes dos personagens são muito legais. E são muito intuitivos do que você faz. Então, cara, tá aqui sua ficha. Você começou com uma ficha pronta, agora tá montando personagem. Tá aqui sua ficha. Você faz isso, isso e isso. E aí, eu não falei nada. Ela leu a história que tinha na ficha pronta. Ela falou, a minha personagem faz isso, isso e isso, e por isso eu vou comportar desse jeito. Foi espontâneo, porque ela leu um parágrafo de 4 linhas, e ela espontaneamente decidiu que ela ia interpretar a personagem dela. E ela falou assim, meu problema com RPG é a interpretação.
Mas na hora que ela viu aquilo ali e viu que o jogo é prático e com os meus amigos já veteranos de RPG interpretando, ela acabou primeiro mais tímida, entrava, depois um pouquinho, e aí ela entrou. E aí, na primeira vez, ela falou assim, legal, tá bom. Aí na segunda, vamos jogar de novo. Vamos jogar, tô fazendo nada. Pô, que divertido. Aí, na terceira sessão, acabou com... tipo assim, a gente terminou aquele ato, mas a campanha que tinha a sementinha ali não estava completa. E ela falou assim, nossa, semana que vem a gente vai fazer isso. Aí meus amigos olharam pra ela, semana que vem tem mais então, né? Tem mais então. Muito Isso. bom, cara. É por isso. Muito bom. Tá? Eu vou ter que fazer um corte disso e mandar pra minha esposa, velho. Pode, Bruna. Pode jogar. Vou ter que colocar ela pra jogar one shot, cara. Nossa, imagina ela jogando one shot com a gente, cara, pra ela conhecer e experimentar. Nossa, ia ser bom demais. Não, fechou. Entendido. Meu, olha só que incrível o Dragon Bane. Eu acho que ela respondeu a pergunta. É por isso que tem que jogar Dragon Bane. Já respondeu. Então, galera, se você ainda não tomou sua decisão, pode pegar esse vídeo e fala assim, manda pra tua esposa, pra tua namorada, pro teu cônjuge, o que for. Cara, manda e fala assim, olha o que eu arranjei pra gente se divertir em casal. Mas você pode se divertir com os amigos, pode se divertir com o cara da empresa. Eu, ultimamente, tô começando a pegar a galera de trabalho, sabe? De trazer pro mundo do RPG. Cara, se divirta, porque Dragon Bane é sobre histórias profundas, com diversão e simplicidade pra você, de um jeito épico e maravilhoso que não sei dizer. É isso, certo, Brunão? Cara, brigadão. Como sempre, adoro, né? Eu gosto muito de gravar com você. É muito bom. Eu me divirto muito, cara. Ó, e a gente vê até de azul hoje, ó. Tria, tá vendo? Já veio até pra... A câmera corta, não é isso? O seu corta, mas tá aqui, estamos aqui. Brunão, muito obrigado. Calvin, Rafa, muito obrigado por vocês também. Obrigado, Bruno, pelo seu tempo. Obrigado por explicar pra essa galera o que é o Dragon Bane, para que eles tenham certeza do que eles estão investindo e criando nas suas vidas, porque esse é um RPG que pode mudar bastante sua experiência e você pode se divertir muito. Toma cuidado, você pode se divertir muito. Fechado? Um grande beijo. Valeu, Brunão. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau. Tchau.